Bem-vindos a mais um episódio do Fut Talks, um espaço do pensar estratégico no futebol. Nós da Universidade do Futebol, todas as terças-feiras às 19 horas, lançamos um novo bate-bola com uma personalidade que faz diferença no futebol nas suas diversas áreas e responsabilidades. Hoje, com a alegria de receber aqui Michel Mata. Ele é bacharel e mestre em esportes pela USP. Ele também é o líder da Escola de Gestão da CBF Academy, autor de alguns livros e provocador. E onde a gente se encontra nessas provocações é porque ele também acredita na transformação do futebol pelo conhecimento. Hoje eu decidi vir para um lugar diferente. Eu estou na biblioteca, parte da biblioteca da Universidade do Futebol, e começo apresentando um dos livros escritos pelo Michel e pelo pai dele, né? Aí aqui ganhamos ele em 2013, portanto quase 8 anos. Então eu vou começar, Michel, te dando boas-vindas e te pedindo para falar um pouco, né? Dentro desses conhecimentos, de tudo que você exerce, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória e dessa crença da transformação pelo conhecimento. Bem-vindo. Obrigado pelo convite, Medina, Rafael, obrigado pela gentileza, é um prazer enorme estar aqui. Sei que vocês também são missionários, né, nessa tarefa de desenvolver o futebol por meio do conhecimento. Muito rapidamente, né, é engraçado como algumas coisas são planejadas e as outras acontecem, claro que de forma intuitiva, a gente vai fazendo escolhas ao longo da carreira e de alguma forma você sente que elas que podem convergir ali na frente. Foi o que acabou acontecendo comigo, né? Como você mencionou, a minha carreira foi toda no esporte, sou bacharel em esporte pela universidade, mas sempre, desde aquela época, já militando com organização de eventos, gestão, enfim, de competições, de organizações esportivas, desde o do universitário. E isso foi... Então, eu sempre fiquei com o pé um pouquinho na academia, foi quando eu fui fazer meu mestrado em administração também na USP, mas com um olhar sempre pragmático. Recebi um convite para assumir a direção de marketing do Grêmio Barueri, à época, né, um clube que estava na Série A do Campeonato Brasileiro, Série 1 do Campeonato Paulista. Foi uma experiência muito, muito rica, né? Foram 3 anos à frente do departamento, era um clube empresa, muito enxuto, nós todos muito jovens, né? Mas esse braço que eu sempre mantive com a academia, sou também coordenador de projetos na FIA, uma escola de gestão de negócios em São Paulo, onde eu podia, ali sempre foi o meu ambiente de experimentos, né, onde eu podia fazer pesquisas, consultoria, elaborar cursos e etc. E foi onde eu adquiri meu expertise enfim, na questão de coordenar programas, projetos, cursos e tudo mais. Então, esse foi um pouquinho da trajetória, né? Profissional, o Grêmio Barueri foi muito rico, foi quase, eu brinco que foi um MBA, e em paralelo sempre a atividade educacional ali na FIA. E depois acabou convergindo, né? A parte educacional indo para o mundo das instituições esportivas, né? A Federação Paulista teve uma iniciativa educacional, eu tive o prazer de ser convidado para lecionar, fazer parte do corpo docente. O professor Medina já fazia parte, foi ali que nós, de fato, nos encontramos, né, professor? E foi justamente no momento em que essas obras aí, essa que você mencionou, que eu sou organizador e coautor, né, tem alguns capítulos, né, mas outros também tem, foi justamente nesse momento que a coisa estava acontecendo. Então, teve a questão da obra, da parte educacional já na Federação Paulista, e também a experiência pragmática. E no futuro, o que era da Federação Paulista acabou sendo levado para a CBF, isso já há 5 anos atrás, sob a forma de um curso de gestão, e aí virou história, né? Eu fui junto como professor e depois fui convidado a assumir a coordenação e estamos lá até hoje. Mais do que um curso de gestão, acabou se transformando numa escola, embaixo do que é chamado CBF Academy, que é um guarda-chuva amplo de educação. A Escola de Gestão e Negócios da CBF Academy tem cursos voltados especificamente para a administração. Maravilha. Com tanta história juntos, eu passo a bola para o Medina. Michel, em 2014, você escreveu um livro chamado Na Trave, né? O que falta para o futebol brasileiro ter uma gestão profissional, né? Esse livro aqui.
Então, eu te faço, passado aí 6, 7 anos, né? O que falta para o futebol brasileiro ter uma gestão profissional? É interessante. Esse livro tem uma história muito bacana, porque esse livro foi escrito no final de 2013. Então, antes da Copa do Mundo no Brasil, né? E aí você entrega para a editora, tem todo aquele processo editorial, e ele foi publicado 15 dias depois da derrota do Brasil para a Alemanha. E aí muita gente falou, você escreveu o livro em uma semana, que loucura. Então, as pessoas não percebem que aquilo, na verdade, era a ponta de um iceberg. Eu tenho um olhar otimista, Medina. Eu acho assim, de lá para cá, eu mesmo, quando eu releio a obra nesse momento, eu já consigo notar vários avanços, né? E mesmo naquela época, é óbvio que toda vez que você vê algum tipo de diagnóstico de má gestão, ou mesmo questões que envolveram ali questões fraudulentas ou corrupção, como a gente viu no futebol global, se a gente pode dizer assim, né? O esporte como um todo, né? Porque isso aconteceu em tudo quanto nas mais diversas modalidades esportivas. Quando essas coisas vêm à tona, é porque, de fato, no mínimo, a questão da transparência, dos rigores, da gestão dos riscos já estão mais evidentes. Porque, senão, justamente essas questões nem viriam à tona, nem seriam conhecidas. Então, naquele momento, 2014, 2015, já estava acontecendo uma transformação. O Na Trave, ele representa uma fotografia daquele momento. Então, hoje, obviamente, né, quando a gente olha no retrovisor, tem muito a avançar ainda, especialmente, particularmente no futebol brasileiro, obviamente, mas você já tem muitas iniciativas que já começam a funcionar como bons exemplos, né? E isso eu acho que é muito, muito positivo. Agora, é lógico que a gente está falando de uma indústria enorme, especialmente se você for entrar no núcleo aí de clubes e federações, você tem assim atores dos mais diversos portes, né? Então, até isso ir cascateando por toda a indústria leva tempo, leva maturidade, né? E aí que entra, talvez aí que a gente vem conversando, o processo de educação, né? O processo educacional de você conseguir fazer com que essas boas mensagens possam atingir o sistema como um todo. Perfeito. Bom, Michel, você comentou agora aí que existe um desnível muito grande dentro dos clubes e também dentro das federações. Falando um pouquinho das entidades aí, como é que você vê a evolução dos processos de gestão e governança corporativa nas federações, especificamente? Olha, falando de Brasil, estamos falando de futebol ou de forma mais ampla? De futebol. Federações estaduais de futebol. Então, olha só, se você imaginar que a própria CBF, né, a transformação dela é algo que acontece de 5 anos para cá, 6 anos para cá, e aí você está falando do órgão regulador máximo, de novo, ela é o grande exemplo que começa, pelo menos no âmbito das federações, né, que são as suas afiliadas, se é que a gente pode dizer assim, ela começa a funcionar como um exemplo para o desenvolvimento dessas outras federações. Então, é tudo muito recente. De novo, a mensagem é muito poderosa, né? Então, se a gente voltar 7, 8 anos atrás, a mensagem nem existia, né? Então, hoje a mensagem é poderosa, existe, obviamente, né? Como você acabou de mencionar, Rafael, um desnível, né? O Brasil, né? Uma confederação enorme aí, com desigualdades, enfim. Então, claro que aquelas instituições com uma melhor estrutura, com mais acesso a recursos, conseguem fazer a transformação de forma mais acelerada, mais estruturada. Mas a mensagem, quando você dialoga com os líderes dessas organizações, presidentes de federações, pessoas que estão no comando, na posição de altos executivos, todos eles já são sensibilizados. Então, isso é muito legal. Quando você percebe uma mudança da mentalidade. Então, não existe mais uma visão retrógrada, amadora, estacionada no passado. Isso não existe mais. Agora, alguns conseguem colocar essa agenda para rodar de forma mais acelerada e outros, obviamente, embora sensibilizados, têm mais dificuldades, né? Mas a mensagem que fica a transformação já está acontecendo, já está a caminho, é um processo. Para alguns mais acelerado, para outros mais lento. Michel, a gente, né, como eu disse no começo, vem de uma história Michel e Medina, depois o Medina na parceria aí, sendo professor, contribuindo para o desenvolvimento do futebol, inclusive dentro das certificações da CBF. Esse ano, Universidade do Futebol e CBF ampliando essa parceria com a CBF Academy.
E a gente tem conversado muito entre nós, né, entre nós 4 aqui, sobre a necessidade e o poder das parcerias. Como você tem sentido isso e como você vê o desenvolvimento do futebol brasileiro para o futuro a partir de alianças estratégicas, a partir dessa conjunção de competências, sendo, como você falou, uma indústria enorme que tem muita coisa para ser feita? Essa resposta é muito objetiva. Eu sou totalmente favorável, vejo com muito bons olhos, me deixa muito feliz. Na verdade, mais do que isso, né? Porque algo que sempre me deixou muito frustrado, tenho certeza que o professor Medina está aqui também, assim, ao longo dos anos, você notava muita gente bem intencionada e com grande capital intelectual e de conhecimento, mas atuando de forma totalmente desconectada para a transformação. Então, você via inúmeras iniciativas que tinham provavelmente o mesmo objetivo, todas muito bem intencionadas, mas desconectadas. E aí, obviamente, né, os esforços, quando eles acontecem dessa forma, né, de forma desconectada, eles acabam promovendo um impacto menor. Então, eu fico muito feliz quando essas conexões acontecem, né, quando a gente busca isso. Muitas vezes isso acontece de forma planejada, às vezes de forma quase que incidental, né? Mas felizmente quando a gente começa a convergir, né? E eu acho que ainda há outras, né? Convergências para acontecerem, né? Entre outros entes e tudo mais. De novo, né? Como a gente falou, o nosso país é um país continental, né, enorme, mas a gente já começa a ver movimentos muito interessantes, né? Então, de novo, eu sou um grande entusiasta, fico muito feliz e para mim assim é quase que eliminar uma frustração que eu tinha há pouco tempo atrás, quando essas iniciativas, esses esforços aconteciam de forma desconexa. Você me lembrou agora, Michel, eu estava nesse final de semana em Campinas, numa etapa do ATP Challenger de tênis, e ali estavam vários patrocinadores de esportes, né, no Brasil e no mundo. E eu estava contando sobre a Universidade do Futebol, estava entrando, né? Todo mundo fica muito curioso, né? Eu represento muito o mundo lá fora, gestão, estratégia. As pessoas ficam curiosas para saber esse interesse no futebol, e eu sempre falo disso, né? Uma oportunidade, primeiro, de mudar o futebol e transformar a sociedade, né? Uma indústria que tem aí uma abrangência enorme, em todas as faixas etárias, famílias, socialmente, enfim. Mas esse patrocinador especificamente me chamou a atenção quando ele falou assim: Elô, eu fico pensando por que nós, nos investimentos históricos que a gente faz, a gente não teve e não tem esse gás, essa força que vocês estão tendo agora, que as alianças estão tendo agora. A única coisa que eu falei é assim, me dá uma oportunidade de uma reunião que você não vai se arrepender de começar de novo. Claro, então, claro. Nesse espírito, como você vê esse conhecimento, esse investimento, e como o futebol pode, a partir dessa jornada também de transformação, você falou de mais compliance, mais governança, como você vê o futebol voltando a atrair mais negócios e atraindo mais investidores? Voltando um pouquinho ao ensaio dos negócios das entidades esportivas. Como você vê que o futebol precisa continuar avançando? Em que áreas você acha que seriam os pontos cruciais da atração desses investidores? Então, né, a gente ainda tem... Você tem, de novo, a indústria acontecendo e essa transformação acontecendo em diversos níveis, né? Então, é difícil, assim, falar genericamente do futebol. Eu acho, assim, a lição de casa, que é justamente atuar na questão da governança, né, de processos, de transparência, os pilares da governança em geral, fundamentalmente, eles vêm antes, e a questão da visão sistêmica, isso vem antes de qualquer análise mais específica de alguma área ou práticas modernas de gestão, porque se o alicerce não está montado, isso não adianta. Então, assim, quando eu falo de bons exemplos, que eu falei há pouco, assim, aqueles que fizeram lição de casa nessa primeira etapa, montando os alicerces, começam a colher os frutos, porque agora as boas práticas de gestão encontraram um ambiente saudável para existirem. E é isso, obviamente, que manda uma mensagem, envia uma mensagem poderosa para o mercado. Então, aí você vai na ponta, né,
da sustentação econômica, né? Seja os stakeholders que fazem essa sustentação, patrocinadores, investidores em geral, grupos de mídia, todas aquelas entidades que orbitam aí o futebol, elas começam, obviamente, a ser atraídas para os bons exemplos. E isso, obviamente, vai reverberando. Agora, quando você vai olhando a indústria como um todo, você tem entidades, clubes que ainda nem conseguiram amadurecer em termos da governança, mas, por exemplo, já se sensibilizaram. Você tem aquelas que ainda nem se sensibilizaram. Então, você tem que, na verdade, fracionar, né, a indústria para ir olhando o estágio de maturidade de cada uma delas. E aí, voltando um pouquinho ao que eu falei anteriormente, é isso. Quer dizer, quando você, pelo menos, já passou a ter os bons exemplos, que até pouco tempo atrás, você falou, não, os bons exemplos estão fora, são internacionais, então você ficava olhando para fora. Quando você começa a ter algum tipo de bom exemplo dentro de casa, você passa uma mensagem poderosa de que é possível. E isso vai reverberando. E aí, de novo, né, a questão da educação, de você poder criar ambientes onde essas mensagens, e obviamente que nós estamos aqui num time e a gente sabe que essa mensagem está sendo transmitida a todo momento nos programas que a gente né, que todos esses esforços têm, você começa a sentir que você tem um poder transformador muito grande. Porque a mensagem é poderosa e vai... Então, na pior das hipóteses, a gente está aqui plantando uma semente. Aí, assim, como eu falei em relação às federações, isso é a mesma coisa para os clubes, né? Aí é óbvio, né? Você plantou uma semente num clube, mas o clube está numa situação difícil, complicada, mas pelo menos a semente está plantada. Se naquele clube a transformação vai levar 5, 8 anos, é uma outra história, né? Michel, a comunidade do futebol brasileiro, não só, né, mas a brasileira em especial, ela toma assim como termômetro de desenvolvimento do futebol vamos dizer assim, a performance da seleção brasileira, né? A gente sabe que nem sempre isso expressa realmente a saúde da prática do futebol nos diferentes países, né? Eu acho que de um tempo para cá nós estamos adquirindo certa maturidade, né? Acho que até o 7-1 talvez tenha sido bem pedagógico nesse sentido, para chamar a atenção para alguns problemas, se é que a gente pode tirar lições, né, positivas de uma derrota assim, que nos chateou tanto, né? Mas hoje a gente vê maior receptividade, né? A gente não está nem com aquele ufanismo e nem com aquele complexo de vira-lata, né, que em determinados momentos nos caracteriza. E a gente está mais aberto ao aprendizado, eu acho que isso é um avanço. São 14h30. Mas a gente se inspira muito ainda naquilo que está sendo feito na Europa. Você, como estudioso do modelo americano até de gestão do esporte, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o que o modelo americano tem a ensinar o futebol brasileiro em termos de gestão. Então, assim, em termos de... Obrigado pela pergunta, é uma provocação interessante, né? Porque, assim, quando a gente fala de modelo, né, a base elementar do modelo americano ela não é replicável em estruturas que foram concebidas no modelo associativo, como o nosso. Pelo menos não no curtíssimo prazo, né? Porque ali, realmente, você tem um modelo empresarial concebido quase que do zero. Então, eu nem entro muito nesse mérito, porque senão você gera muita rejeição no próprio discurso. O que eu sempre pego do modelo americano, e assim, as boas práticas de gestão, né? Quando você vai falar de gestão das áreas da administração, seja do marketing, da comunicação, gestão de marca, financeira, etc., isso vem, como eu falei, uma vez que você montou o alicerce, especialmente de governança, de fomento de boas práticas, isso vem quase que automaticamente. Eu sempre me refiro, quando me refiro ao modelo americano, à adoção de algumas medidas para buscar o equilíbrio competitivo das competições. Eu acho que esse é o grande, talvez de tudo que eles têm, né? Obviamente tem um modelo bastante evoluído, mas de tudo que eles têm, o que eu acho que deveria ter uma atenção especial é que medidas que buscam o equilíbrio competitivo, o fomento do equilíbrio competitivo das competições, que é o grande ativo, tirando as questões de seleção brasileira, etc., é o grande ativo das federações da confederação, poderiam vir a ser adotadas. Tá bom, algumas não é possível, mas outras são possíveis de ser adotadas. Então, é nesse sentido que eu pego, né? E aí você tem lá, principalmente como se discute muito, né? Medidas de distribuição de receita,
medidas de limitação de teto salarial e piso salarial, seja para atletas ou treinadores, comissão técnica, a questão que envolve, por exemplo, um valor máximo que o clube pode investir em termos de elenco, né? Enfim, assim por diante. Então, você tem algumas medidas, entre outras, né, restritivas nesse sentido, que buscam transformar o produto competição com um produto mais competitivo. Essa, para mim, é a principal mensagem que poderia ser adquirida do modelo deles. Legal. Bom, Michel, você entrou num tema aí que me interessa bastante, que tem relação aí com o fair play financeiro, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre qual que é a sua opinião sobre essas medidas de fair play financeiro que a CBF começou a adotar no futebol brasileiro, e também um pouquinho sobre essa polêmica aí da medida provisória das transmissões esportivas. Qual que é a sua opinião sobre esses dois pontos? Então, o fair play financeiro ele entra exatamente como um dos eixos aí do fomento para o equilíbrio competitivo. É exatamente isso que ele faz. Porque se você não tem o fair play financeiro, você não consegue colocar em igualdade de condições de competição clubes que estão na mesma competição. Se um tem uma gestão econômica saudável e o outro promove, por exemplo, né, um endividamento contínuo para montar equipes competitivas de forma insustentável, você não está promovendo a igualdade de competição. Então, o fair play financeiro ele é bem-vindo, ele já acontece na Europa, sem dúvida, nos Estados Unidos também, então, nos mercados mais desenvolvidos, sem dúvida, ele acontece. Agora, tem um olhar de que ele é um processo, então nós ainda estamos num processo educacional, antes do punitivo, vamos dizer assim, né, porque a gente entende que existe uma questão de maturidade, de cultura, etc., mas que precisa ser promovida de forma acelerada. Mas é um caminho sem volta, não faz nenhum sentido, né? A questão da MP, ela já é um pouco mais complexa, mais polêmica, é difícil você ter uma... Eu consigo enxergar os dois lados da moeda, e eu não consigo, eu já participei de tantos debates, e você não tem, assim, uma única resposta certa, né? Tem gente que defende que uma vez que o seu clube está participando de uma competição, eu não sei se a gente precisa aqui explicar a MP, ou se todos os nossos... Quem está acompanhando entende exatamente o que acontece, né? Mas é que no Brasil a legislação ela diz que o direito de transmissão de um jogo pertence às duas equipes, o mandante e o visitante. E essa MP ela veio a definir que o direito é exclusivamente do mandante. De certa forma, então, ele tirou uma amarra grande que existia aí na negociação dos direitos de transmissão, que antes devia ser pactuado entre ambas as partes, né? E aí, assim, então, aqueles que são contrários defendem que, olha, é um direito adquirido, né? Eu não posso tirar o direito, já que minha equipe está participando daquele jogo. Eu tendo a achar que a questão do direito ser exclusivamente do mandante realmente tira algumas amarras que são importantes. A gente tem aqui uma série de jogos que acabaram ficando, enfim, no vazio, né? Não passaram em nenhum tipo de emissora porque não houve aí uma pactuação de venda dos direitos. Mas, Rafael, é uma pergunta difícil, né, de ser respondida de forma objetiva, é mais como uma provocação, e não está pacificado, né? E uma vez que a medida caiu também, então, acabou nem trouxe um efeito, um barulho provisório, mas acabou saindo da pauta por hora. Vamos aguardar. Isso aí. Michel, e continuando em questões complexas, mas prova certa de uma indústria em transformação, eu queria falar um pouquinho de torcedor. Por quê? Porque a gente, com alegria, vê esse ano já até capas de jornais importantes fazendo a conexão entre a gestão, clubes bem geridos e resultados dentro do campo. A gente vê a evolução dos balanços e a impressão que eu tenho é que isso tem trazido uma maturidade para a indústria como um todo e, de alguma forma, começa, mesmo na indústria de paixões e milhões, trazendo já alguns torcedores, alguns formadores de opinião a realmente entenderem que o resultado do domingo ele só é sustentável com uma prática de gestão, com visão estratégica de longo prazo, mas tem muita emoção em jogo, né? Como é que você vê assim esse nosso esforço da transformação pelo conhecimento, do trazer a gestão para profissionalizar, quando eu separo esse stakeholder tão importante que é o torcedor? O que você acha que
que está acontecendo e que pode ser feito ainda? Então, talvez esse seria tocado talvez no assunto mais sensível, né? Porque, primeiro, o torcedor ele representa justamente o elo emocional da nossa cadeia, né? E ele, obviamente, potencializado pela ação dos formadores de opinião, quando esses formadores de opinião têm alguma opinião também fundamentada na emoção, eles, obviamente, têm um poder de influência muito elevado, que talvez seja o ponto principal que diferencia o esporte e o futebol em particular das demais indústrias, né? Esse componente emocional. Todos nós sabemos disso, né? Mas a influência que isso tem na tomada de decisão, especialmente quando você está falando de uma indústria cujo eixo de tomada de decisão não é um eixo 100% profissionalizado, né? Você falando de dirigentes estatutários, que também tem ali suas motivações políticas, por cargos, etc., que é genuíno, né? Mas isso talvez seja o eixo principal a ser trabalhado. Agora, nós temos uma dificuldade, porque é o seguinte, você não educa torcedor via curso. Então, você tem que usar as ferramentas que estão disponíveis, e uma das principais ferramentas são os formadores de opinião. Então, é engraçado porque, e aí você me perguntou o que a gente pode ver da evolução, assim, a gente começa a ver alguns formadores de opinião, a gente que coordena cursos, participando de cursos, querendo entender melhor o sistema, para aí sim poder passar mensagens adequadas. Então, sem dúvida, essa talvez seja a ponta de esperança que nós, né, que trabalhamos com essa transformação, podemos sentir. Eu já consigo sentir isso. Tem vários comentaristas dos veículos, várias pessoas que têm esse nível de influência, que participam de programas, de momentos aí de reflexão, etc., e que recebem essas mensagens que a gente mencionou que devem ser transmitidas. Agora, é lento. Infelizmente é lento, e, de novo, talvez isso que o Medina falou há pouco tempo, né, porque é uma indústria que ainda tem essa questão errática na tomada de decisão. Então, não sei, talvez esse seja justamente o elo que vai demorar, vai levar mais tempo para se transformar. E como ele tem um poder alto de influência, ele tem, obviamente, aí um potencial de atrasar a evolução da gestão dos nossos clubes. É assim que eu enxergo, né? Difícil. Eu vou passar uma ponte para o Medina aqui, mas só para fechar essa questão, eu comentava que hoje de manhã, né, todo dia tem um case. Mas há 2 meses, os torcedores na porta ali do Morumbi, e eu acho que também os clubes, quando estão mais firmes nos seus planos de longo prazo, eu acho que eles também têm segurado, né? Hoje de manhã você escuta, não, graças ao Raí, o Diniz ficou. Então, é assim, é interessante acompanhar, mas tomara que isso também ajude na conscientização e na formação do torcedor. Tomara. Michel, nessa linha de raciocínio, né, claro que algumas previsões são muito difíceis de a gente fazer, mas dentro assim, até da ótica otimista que nós temos em relação ao futebol, quais seriam os aspectos, assim, ou os aspectos assim, que, na tua visão, estão assim, mais claros, que nós devemos evoluir nos próximos 5 anos para que o ecossistema do futebol brasileiro se fortaleça? O que você citaria assim como aspectos mais relevantes nos próximos 5 anos? Não, para mim, nós vamos continuar nesse movimento de ampliação de governança. Então, eu enxergo que a gente vai provavelmente passar por uma enxurrada de reformas estatutárias, uma enxurrada de maior cuidado com gestão de riscos, com cuidado no sentido de enxergar a sustentabilidade, né, a longo prazo da instituição. Então, acho que isso vai estar acontecendo, e aí, do ponto de vista pragmático, é isso. Passa por criar instrumentos por proteção estatutária, por estatutos mais modernos, para você regrar melhor a relação de todos os stakeholders que fazem parte dos poderes dos clubes, etc. Para mim, assim, esse é um processo que ainda vai continuar. Ele já começou, mas então, assim, a discussão já é muito, obviamente, presente, sem dúvida, mas do ponto de vista prático, poucos são os clubes ou instituições que já mexeram, de fato, nas suas estruturas para que os impactos sejam vistos, né? Eu vejo isso como mais decisivo do que, de fato, a adoção de boas práticas de gestão intradepartamentos, se é que vocês conseguem me entender, quer dizer, boas práticas de marketing, de finanças, tal. Essas são evidentes. E essa capacitação está acontecendo. Agora, se você só adota elas sem os clubes estarem
como eu falei, devidamente alicerçados nesses novos princípios, tende a não dar certo, tende a não se sustentar e não ser perene. Então, para mim, o que a gente vai continuar vendo, Medina, é essa transformação no nível da governança, da adoção de boas práticas de governança que funcionam como alicerce, né? E aí, numa segunda onda, se bem que não é muito legal falar de segunda onda no momento que a gente está aqui, mas numa próxima onda, eu vejo aí sim essa questão de acesso a novos recursos, a capital, né, de outras origens e tal, e que isso obviamente vai trazer um salto para a indústria. Tá? Em paralelo, sem dúvida, tudo que a gente faz, que é desenvolver gestores, executivos, também de áreas operacionais, né, ou áreas específicas, em paralelo, eles vão começar a sentir que a prática deles, né, o dia a dia deles vai melhorar, eles vão começar a adotar melhores práticas, conseguir executar iniciativas, ações que têm link com a estratégia do clube de forma mais perene, sem rupturas, etc. Mas eu acho que esse melhor ambiente é quase como uma consequência da transformação do que propriamente só a adoção de boas práticas operacionais, porque elas tendem a não se tornarem perenes se a instituição não estiver pronta para recebê-las. Não sei se o linguajar foi muito claro para o ouvinte, mas é porque, para mim, é uma coisa tão evidente, né? Você deixar a base pronta para as áreas técnicas funcionarem a contento. Se você inverter essa lógica, só gera frustração, né? Se foi uma linguagem bem popular, é a preparação dos fundamentos para se subir um templo, né? Então, se os alicerces não forem fortes, mas, infelizmente, eu conecto esses alicerces fortes, já indo para o final desse bate-papo, que a gente deseja que continue sempre, e com você, né, esse diálogo incrível de acreditarmos juntos aí nessas transformações. Eu pego esse alicerce, então, para te pedir, se você puder fazer suas últimas palavras, voltando a investimento em conhecimento, e te convidando um pouco para falar também de uma área ou da oportunidade da mensagem para dirigentes que hoje, né, começam a despertar pela importância da formação, da educação, do conhecimento, mas alargando sua mensagem da importância que a gente vem discutindo nos bastidores sobre o olhar, principalmente para o atleta, desde que ele entra num clube, né, até toda a sua trajetória, até o tempo inteiro está falando de transição de carreira, porque mais do que jogadores ou gestores de futebol, nós estamos falando de seres humanos que estão inseridos numa sociedade e têm muita influência. Então, se você puder terminar suas palavras falando um pouquinho dessa formação, da contribuição que a gente pode dar e que os dirigentes podem tomar decisões ao longo da vida desse atleta, eu despeço agradecendo e esperando seus comentários. Eu sou rápido, hein? Poxa, quando o papo é bom, ou eu falei demais também, né? As duas coisas, foi bom, né? Não, foi ótimo. Só estou lembrando aqui do Paulo, na entrevista dele aqui, o pessoal que nos acompanha vai ver, ele falou assim, Paulo André falou mais. Eu vi no vídeo dele. Não, passou rápido, né? O papo primeiro bom. Agradecer vocês, é sempre um papo agradável, né? De novo, eu sinto que a gente está sempre numa atividade missionária, os nossos papos são assim, né? Missionários, acreditando em alguma coisa. Agora, esse tipo de provocação, por exemplo, 10 anos atrás, a gente já estava nos cursos, seja na Federação Paulista ou em outros cursos que a gente participava, e os alunos participantes perguntavam, né? Falavam, puxa, qual que é a perspectiva? Como é que você vê o mercado? E é engraçado que, assim, eu já usava o discurso de que, olha, já é uma transformação, já está acontecendo. Só que naquela época eu falava assim, olha, eu só não consigo dizer quando. Pode ser daqui 2 anos, pode ser daqui 10 anos, né? E eu sei que isso gerava talvez produzisse um impacto mais negativo do que positivo, mas era muito honesto. Mas eu já via a transformação acontecendo. Hoje, os alunos continuam perguntando, como é que você vê e tudo mais, e eu vejo com uma perspectiva muito interessante, porque, de novo, eu já consigo ver uma primeira linha dos dirigentes que você mencionou, Heloísa, muito já sensibilizados. Então, assim, a transformação vai acontecer, para alguns já aconteceu, e, por consequência, o mercado se amplia muito para quem é qualificado, né? Então,
a gente vinha do mercado absolutamente desestruturado, com pouco profissionalismo, poucos profissionais de fato com desenvolvimento, com capacitação estruturada, né, participando, e de repente esse mercado está se abrindo de fato. E aí o desenvolvimento, né, para falar de desenvolvimento humano, de qualificação, de capacitação, ele passa a ser essencial. E antes, então, o que era apenas um discurso, né, quase que um discurso sonhador, hoje ele já se transforma em algo absolutamente real, pragmático e palpável para quem está se qualificando, porque você começa a participar, eu vejo isso nos alunos, começa a participar de turmas e ele vê o colega dele trabalhando, é um trazendo oportunidade para outro, é o outro que foi contratado, é o outro que nem era dessa indústria, migrou para essa indústria porque tinha qualificação e assim sucessivamente. Então, a mensagem que eu posso deixar é que, felizmente, aquilo que eu já via 10 anos atrás, e o Medina também, e o Medina até antes, né, porque a iniciativa é até de antes, que a gente já via isso acontecendo, felizmente, para nossa satisfação, talvez não na velocidade que os mais ansiosos desejam, né, ou desejariam, mas isso já está acontecendo de fato. Isso nos traz muita satisfação e obviamente, que é um combustível para a gente continuar com esse movimento, né? E é isso, assim, e para o ex-atleta, já que você perguntou, felizmente também, até com esse olhar mais cuidadoso por serem seres humanos, né, já começam também a ter um desenho de carreira, um desenho de formação mais estruturado, que tem um olhar cuidadoso, de que é uma carreira realmente que tem uma transição num momento em que poucas outras carreiras têm, né, em que você encerra a carreira numa idade muito jovem ainda. Então, você começa também a ter opções de qualificação, de capacitação, desenvolvimento humano, para abrir o olhar dessas pessoas e deixá-las relativamente preparadas ou mais bem preparadas para assumir novas funções. Então, de novo, é uma indústria em transformação, todos estamos aqui, né, missionários, desenvolvendo, trabalhando para que ela aconteça de forma estruturada, mas o olhar hoje é muito positivo mesmo, e eu fico assim, muito satisfeito com pessoas como nós, assim, envolvidas nesse processo. Super obrigada. E como essa conexão de te conhecer e fazer trabalhos conjuntos veio do mestre, eu peço para ele fazer as palavras finais de agradecimento. Bom, só temos que te agradecer, né, Michel, pela gentileza de nos conceder essa entrevista, de falar de assuntos que nos preocupam, né, e que nos animam também ao mesmo tempo, né? A preocupação vem também com entusiasmo, porque a gente acredita, né, nesse mercado, né, e no futebol, né, enquanto manifestação não só econômica, mas cultural, esportiva, né? Então, só tenho que agradecer em nome de todos aqui da Universidade de Futebol a tua participação aí no nosso Fute Talks. Muito obrigado. Eu que quero agradecer, parabenizar a Universidade de Futebol por tudo que ela já fez e vem fazendo. De novo, é uma soma de esforços. Fico muito feliz em poder contribuir e, de fato, parabenizar por todo esse esforço de anos e que continua com a mesma energia, com a mesma competência, com o mesmo conhecimento. Parabéns para vocês. Seguimos juntos.